Tá. Então, pessoal, é o seguinte, né? Como a gente tinha falado no comecinho aí do projeto desse treinamento, né? Eu pensei muitas vezes em desenvolver uma ementa completa, né? Já, olha, vou trazer isso para até mesmo compartilhar com vocês, compartilhar com todo mundo aí da IBM, para talvez acompanhar um material, passar alguns links de referência, algumas coisas para que a gente ficasse todos aí meio inteirado, né? E caso alguém quisesse puxar um assunto um pouco antes, quisesse entender um tópico até para vir, sei lá, mais embasado, dependendo da aula, né? Só que eu acabei não fazendo isso, eu acabei fazendo de certa forma um pouco mais dinâmico, né? Então, eu gero conteúdo, gero a ideia de uma semana e aí a gente vai para outra semana. No caso da semana passada, o Kleber, eu esqueci o nome do outro, da outra pessoa, me trouxe aí, a gente veio aquelas provocações, né, em relação a algumas soluções que existem para Data Lake, algumas soluções que parecem ser interessantes no contexto de Big Data, mas se mostram não tão inteligentes assim com Big Data, ou mesmo, digamos assim, não tão eficientes, né? Mais custosos até. Então, assim, para a gente até desmistificar um pouquinho essa ideia, por que uma estratégia de Data Lake talvez faça sentido, ou mesmo complementar com o Data Warehouse, é interessante, né? Então, assim, hoje eu trouxe um material para que a gente discuta isso. Eu vou trazer um pouquinho da história, vamos entender um pouco do BI, como o BI e uma estratégia de Data Lake se cruzam, se complementam, né? E vou trazer alguns pontos, né? E assim, vamos tentar cobrir aí as dúvidas que ficaram, né? Um pouco dessa ideia, porque realmente eu fiquei até feliz, porque saber o que vocês enxergam hoje do universo Big Data é bem importante. Tem uns que podem enxergar um canhão, né, para o negócio, uma estratégia absolutamente complexa. Outros podem achar que é algo muito falado e pouco aplicável, né? E assim, existem sempre, em todos os pontos, existem verdades e também alguns equívocos, né? Então, assim, a ideia é que a gente crie, formalize essa ideia, entenda realmente a aplicabilidade de uma estratégia A ou uma estratégia B, porque talvez a nível organizacional, porque talvez a nível de corporações, as pessoas estão mirando muito a parte do Data Lake. Qual que seria o motivo disso, sendo que boa parte dos problemas ainda podem ser resolvidos com Data Warehouse, com BI, né? Então vamos tentar trazer um pouquinho disso daí, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Para saber, porque hoje minha internet deu uma oscilada aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou, David. Então, maravilha. Então, obrigado, Iris, aí, pelo aviso. Bora lá, então. Né? Então, eu trouxe meio que o tema aí do dia de hoje, né, como cases e aplicabilidades, né? Então, assim, realmente é importante essas discussões, é importante que esse treinamento, eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir transmitir a mensagem de alguns conceitos, né? A gente tem 8 aulas previstas, né? Então, dessas 8 aulas, eu pretendo ter no mínimo metade delas um pouco mais demonstrativo, assim, né? Trazer a solução, demonstrar talvez uma ferramenta ou outra, né? Ou mesmo algum conceito. Mas sei também que, assim, é interessante a gente nivelar, né? Conceitualmente e teoricamente. Então, e praticamente, né? Na prática. Então, é importante talvez balizar isso. Mas como essas dúvidas, né? Como um pouco ainda existia alguns comparativos que não estava legal, eu vou trazer um pouco da visão, né? Que eu estudei, de coisas que eu já fiz, coisas que eu já vi realmente ser limitador e coisas que eu já vi
pensado da maneira errada, né? Não que que a ideia fosse ruim, mas a solução não foi boa. Então, eu vejo muito como uma grande importância de qualquer estratégia, quando a gente pensa em trabalhar com dados, né? E saber qual que é a ponta de entrada e qual que é a ponta de saída da informação, a gente ter muito claro qual é a solução que a gente vai conseguir navegar esse cara, tá? Então, a gente vai falar um pouco de cases e aplicabilidades aí dentro desse universo, tá? Como sempre, né, eu trago essas mensagens aqui, tá? Até para a gente trazer um pouquinho de filosofia, que é sempre bom pensar, né, sobre a vida, sobre por que a gente está fazendo tudo isso, né? Então, toda empresa precisa ter gente que erra, que não tem medo de errar e que aprende com o erro, né? O Bill Gates. É até um pouco, digamos assim, um pouco direto, né? Um pouco meio sem sentimento, digamos, essa de hoje. Mas é bem importante para o mundo corporativo, né? Eu tenho o meu histórico profissional, eu acredito muito que 80% de quem eu sou hoje profissionalmente foi exatamente com filosofia como essa. Eu nunca fui uma pessoa muito preocupada em achar que, pô, será que vai dar certo ou não? Eu nunca pensei no si. A não ser que fosse alguma coisa crítica, né? É muito grande. E até às vezes eu nem pensava também. Eu sempre fui muito de tentar e ver a resposta, né? E aí, e adequando com os meus erros, né? Então isso me ajudou muito. Eu vim de um mundo de desenvolvimento, né? Meu perfil base é desenvolvedor, né? Eu comecei lá atrás com Microsoft, trabalhei com toda a suíte da Microsoft, trabalhei muito com C Sharp, com algumas programações, JavaScript, gostava muito desse universo de programação. E no decorrer do tempo disso, eu fui conseguindo evoluir, né, tanto com complexidade de trabalho, como também com respostas à minha liderança, com respostas à minha posição que eu estava, por conta de ter talvez uma facilidade de entender o problema e resolver de forma rápida, né? Então, até mesmo hoje, né, a gente até comenta, brinca em algumas reuniões, né, até mesmo hoje a pessoa que sabe dar uma bugada no problema, fazer a pergunta certa, é o diferencial, né? É o diferencial hoje. A gente pode até qualificar uma bagagem aí de um perfil mais sênior com um cara que sabe perguntar melhor e responder melhor, né? E talvez tenha uma precisão melhor na sua busca de entender o problema. Então, eu me embaso muito com isso, né? Então, para a gente ver que isso é importante, nunca parar, né, com o primeiro erro, ou então com o primeiro bloqueio, porque se a gente está realmente obstinado, está querendo, a gente vai conseguir resolver, né? Então, isso é bem, bem legal de pensar. Hoje, na nossa agenda, eu vou navegar um pouco no universo do DW e do BI, né? Então, eu vou trazer aqui uma evolução da consolidação histórica do BI, né? Então, dentro de todo esse estudo de Big Data, de Analytics como um todo, faz todo sentido a gente falar do BI, que foi o grande propulsor tecnológico e estratégico aí nos últimos 20 anos, digamos assim, né? Então, realmente um grupo de técnicas, né? Um grupo de coisas que ajudaram muito a impulsão do Analytics, né? A gente chegar hoje no que temos, tá? Então, a gente vai olhar um pouquinho para a história do BI, né? Há algumas características de um Data Warehouse, né? Como isso funciona. Algumas características de um Data Lake, até para a gente já olhar esse comparativo aí, tá? O modelo de Business Intelligence, né? Como a gente vê o BI hoje no formato mais padrão, claro que existem diversas modelagens, cada case é um case, mas existe sim um consenso, né, de como fazer um BI, né? E por último, eu trouxe alguns comparativos de BI e Big Data, que eu espero que a gente consiga contextualizar de forma bastante clara, né? Para que não gerem mais dúvidas do que respostas, tá bom? Então, na história da evolução, eu trouxe aqui uma linha cronológica, né? Uma linha do tempo, olhando nos principais eventos que tivemos aí com o BI, né? Falando aí de analytics, começando toda a movimentação do mercado em relação a trazer respostas a problemas de negócio, né? Então, a gente teve aí
Em 1958, o nosso IBM, Hans Peter Low, não sei falar tão bem o nome dele, tá? Low, referencia o sistema Business Inteligência. Então, foi uma das primeiras pessoas a indagar, né, sobre um modelo operacional que pudesse apoiar o negócio, a inteligência de negócio para alguns problemas de sua época, né? Então a gente considera ele como BI porque foi o primeiro a trazer essa terminologia em tempos que não existiam os conhecimentos que temos hoje, tecnologicamente nem se sonhava numa internet, né? Então essa mentalidade, né, de ter um conhecimento desse formato já era realmente bastante inovador, né? Hoje a gente vê não somente ideias como inovação, né? Não somente tecnologias, implementações como inovações, ideias também são inovações, né? Então é bem bacana ver que alguém lá atrás teve isso e ainda mais sendo da nossa casa, né? Da IBM, bem bacana. Um pouquinho depois, em 87, né? A gente teve aí um time um pouco grande até de um para o outro. Tiveram outros eventos, tá? Eu trouxe aqui os épicos, digamos assim, mais interessantes de se olhar, né? E em 87 foi lançada a primeira versão do Excel Windows, né? Então começou-se a ser lançado aquele Windows, né? Que a gente tinha lá atrás, basicamente muito simplório, mas já começou também a trazer essa ferramenta do Excel. Então, hoje, a ferramenta que é o Excel, ninguém descarta isso do seu mundo de trabalho, do seu ferramental de trabalho diário, né? Excel hoje talvez seja uma das ferramentas mais consolidadas do mundo aí que a gente tem. Ninguém discute, né, o seu poder e a sua importância, né, no dia a dia corporativo, né, profissional. E ele já começa desde 87 a aparecer aí. E por que eu trouxe ele? Porque ele foi realmente uma maneira de começar a pensar como esse BI poderia ser direcionado, como eu poderia utilizar isso. Então, o Excel trouxe o mínimo de recurso possível para viabilizá-lo, né? Posterior a isso, um ano depois, no ano que eu nasci, né, veio a definição conceitual. Howard Dresner define o modelo de BI como entendemos hoje. Então, esse cidadão aí, que posteriormente entrou na... De que ele foi? Nossa, esqueci. Ele foi um grande analista da Gartner, tá? E dentro do Gartner, ele fez alguns estudos bastante abrangentes para o mercado, tá? E ele foi um dos primeiros que trouxe um modelo, né? Um modelo desenhado, uma coisa mais robusta do ponto de vista de inteligência de negócio, né? Então ele trouxe aí uma definição um pouco mais conceitual e depois, após isso, foi possível começar a viabilizar algumas ideias, já embarcando dentro de soluções, dentro de estratégias. Então, desde 88 a gente começou a ideia do BI, né, e evoluindo ela. Em 94 começaram-se os conteúdos online, né? Então inicia-se a geração de algumas coisas na internet. A internet chega, algumas coisas podem ser viabilizadas, então imagens, né, vídeos, sons, a quantidade de informação aumenta de certa forma porque a gente criou mais uma fonte de informação e mais um canal para ser utilizado para nossas inteligências de negócio. Em 97 a gente teve um amplo uso do BI. Então o que acontece? O BI passa a ser um pilar dentro das soluções de grandes empresas e de pequenas empresas. Elas passam a ser utilizadas fortemente como um mecanismo, né, a se impulsionar as ações que estão sendo viabilizadas, que estão sendo pensadas pela diretoria, e começou-se realmente a olhar para o BI de uma maneira um pouco mais, digamos, mais séria, né, mais sólida no mercado. Em 99 a gente começou com algumas análises já preditivas, né? Então surgem alguns recursos, alguns estudos, alguns dashboards, algumas publicações referentes à utilização de BI num mundo mais preditivo, né? Então a gente faz aí a expansão do consumo de dados, com essa entrada do online, desse fluxo de informacional um pouco mais corrente, né, digamos, a gente chegou a ter esse modelo preditivo acontecendo, né? Então, não foram coisas tão robustas, tão grandiosas, né? Mas já se via
um novo jeito de usar a BI e um jeito muito mais amplo, né, para se olhar para diversas esferas dentro do mundo corporativo. Então, lá a gente considera como a primeira onda, né? Na década antes da década de 90 para trás, né? E aí a gente entrou na década de 2000, né? Que foi a segunda onda, considerada a segunda onda aí pelo pessoal que estuda a evolução do BI, né? Então, depois de 2000, em 2001, é criada a primeira plataforma BI Mobile, né? Então, foi publicada toda uma estrutura, toda uma arquitetura que suportava o Business Intelligence dentro de modelos mobile, né, integrados de forma mais online, né, tendo alguns recursos online aí acontecendo, né. Em 2004, o Walmart, que naquele momento era a empresa que mais era detetora de volumetria de informação, né? Então eles chegaram no patamar de terabytes. Antes, altamente utópico, né? Lá atrás, há alguns anos atrás, e eles conseguiram ver, né, uma quantidade muito absurda. O Walmart ele era uma cadeia de mercados, hipermercados, né, que vendiam quase tudo que era possível pensar a nível de produto, né? Então essa quantidade de produtos aumentava muito o seu cadastro, o seu estoque. Então a gente tinha aí uma volumetria bem alta mesmo. Naquele momento o Walmart chegou a gerar mais de 460 terabytes de dados. Para aquele momento isso daí foi algo avassalador, né? Impactante de verdade aí para todo mundo, só de pensar o quanto de informação isso era, né? Posterior a isso, em 2005, entrou as redes sociais. Então começou aí o próprio LinkedIn, de uma forma um pouco mais básica no mercado, o Facebook, algumas outras redes sociais, né? Então as redes sociais começaram a movimentar informações de pessoas, informações um pouco mais particulares, olhar para indivíduo a indivíduo, né? Então imagine, se a gente tinha quantidade de informações a nível de terabytes dentro do Walmart, olhando para produtos, né? Imagina isso pulverizado e exponencialmente ampliado, olhando para indivíduos, para pessoas, para perfis, para vontades, para sentimentos, para ideias. Então isso daí aumentou uma escala muito grande, né? Talvez as redes sociais realmente foram um grande boom aí a nível de informação, né, no mercado, né? E em 2008 a gente teve uma métrica de geração de receita de 8,8 bilhões de dólares, né? O BI Analytics em 2008. Então, nesse ano, foi provado que com tudo que tinha chegado a nível de input informacional e com tudo que já era conhecido, já era utilizado no mercado, a fórmula estava correta, a fórmula estava projetando e estava impulsionando as empresas, né? Então a gente viu isso em números e cifras, né, acontecendo de verdade. Dentro da projeção, em 2009, o Gartner previa, né, que até 2012 as empresas ampliariam o uso acima de 40%. Então, imagine todas as empresas do mundo, quase todas utilizando de alguma maneira a inteligência de negócio, mas acima de 40% dela utilizando de forma realmente estratégica, como um modelo organizacional de consumo de dados, né? Consumo de resultados, né? Consumo de informações. Então, isso daí foi bastante visionário, né? Para aquele momento, o quanto a gente sabe que demora, às vezes, para algumas estratégias ganhar tração, quanto a gente sabe que investimento é algo acessível, né? A se mensurar, a se metrificar, né? E nesse momento, todas as projeções apontavam com o BI a solução mais utilizada e realmente a solução que estava funcionando para quase todos os modelos de segmentos, né? Para todos os modelos de negócio, diversos cases diferentes, né? Em 2010, tivemos aí a entrada de um conceito também que foi bastante disruptor, o self-service, né? Que hoje eu acho que todos nós fazemos isso. Uma select é um self-service, né? Uma maneira de pensar parece bastante simplório, bastante comum,
mas antes não existia muito esse contexto, né? Não existia um direcionamento de consumo informativo para isso, né? Então foi pensado esse conceito, foi viabilizado por meio dos mecanismos e tecnologias que o BI possibilita, né? Esse aumento de 35% de BI e 67% aplicavam naquele momento funções de consumo self-service, né? Então, foi uma nova forma de explorar as informações corporativas, as informações conhecidas ali dentro da organização, né? Não somente processo, não somente modelagem, não somente dimensionamento, não somente desse formato, um formato um pouco mais produtivo, digamos. Foi aberto, né, a inteligência da empresa, a inteligência das personas especializadas em analytics e análise, esse mecanismo de self-service da informação, né, para poder ser feito explorações, ser feito conhecimento de negócio, embasamento a nível de regras, né? Então, por aí vai, né? Então, esta foi a nossa segunda onda, né? Na última década, então, na primeira e segunda onda, tivemos realmente a consolidação do BI, né? Então, depois de 2010, entraram novos disruptores informacionais e estruturais. Então, em 2011, começou-se a implementar o modelo de Big Data, né? Trazendo os 3 V's, o Hadoop começou a ser pensado, foram empacotados diversos formatos por diversas distribuições, né? Então a gente teve uma movimentação na Europa com o Mapr, né? O Mapr foi uma distribuição open source do Hadoop que deu bastante certo lá no Reino Unido, na Europa, teve bastante aceitação naquela época. Pro lado de cá mais Américas, Estados Unidos e tal, a gente teve um grande crescente aí da Cloudera, né? Na época, Hortonworks, a própria Dell, antes não era Dell, mas a gente tinha a MC, né? Por trás da MC tinha toda uma suíte aí junto com o Greenplan, poxa, esqueci o nome da empresa, com a Pivotal, né? A Pivotal tinha um empacotamento Hadoop e a MC tinha recursos de storage e outras coisas. E aí fundiram essa suíte, né? Fundiram esses produtos, esses componentes e criaram a suíte. Então, nesse tempo aí já começaram todas essas movimentações de mercado para tentar impulsionar o conceito Big Data, né, a ideia Big Data, como seja, dentro das corporações por meio do Hadoop. O Hadoop foi o cara que talvez respondeu mais rápido e foi mais inerente às necessidades que precisavam naquele momento para viabilizar. E esse Big Data, ele impulsionou novas formas de consumir informações, novos tipos, novas volumetrias, né, novas fontes, foi talvez uma das coisas mais importantes. Então a gente conseguia abrir o leque informativo aí de uma organização, é bastante robusto isso, né? E aí também começou as movimentações da cloud, a AWS entregando serviços de uma forma que ninguém consumia antes. Então existia sim virtualização, existia já a soft layer do lado da virtualização sendo bastante conhecida, existiam algumas coisas, a própria IBM tinha várias movimentações nesse sentido. Porém, a cloud não era um pilar corporativo, né? Ainda não era visto como um ganho, como um diferencial estratégico. Então, aos poucos, tanto o Big Data como a cloud começaram a garimpar seu espaço aí e hoje são o que são, né? Em 2013 a gente teve um aumento do BI, né? Então, obviamente, por conta de toda aquela previsão, né? De toda aquela prospecção do Gartner, tudo que estava acontecendo, o BI já era maduro perto dos outros, né? Ele continuou crescendo, ele continuou sendo impulsionado, continuou tendo investimentos. Então, a gente teve aí mundialmente mais um aumento de 22% no consumo do BI e na sua aplicabilidade, né? Em 2015, tivemos o lançamento do Power BI e a impulsão do Data Visualization. Então, criaram-se diversas outras maneiras de olhar para a informação. Começou a pensar em tudo isso que a gente está tendo hoje, Real Time, Microbatch, Real Time, todo esse fluxo de velocidade diferente, painéis de monitoramento, painéis com atualização em tempo real, painéis que
que traziam funcionalidades interativas com o usuário, né? Então, essa parte formacional foi bastante alavancada por meio do Power BI, né? Já existia, obviamente, o Tableau, existiam diversas outras ferramentas de bastante peso no mercado, mas o Power BI é interessante salientar que ele trouxe todo o poderio que antes tinha no Tableau, uma licença cara, uma estrutura de certa forma cara, de uma maneira muito mais acessível. Foi uma jogada de marketing bem grande da Microsoft que funcionou muito bem. Eu até trago uma informação assim que quando eu fiz um artigo em relação a clouds, né? Então eu fiz um estudo na AWS há 3 anos atrás. AWS, Microsoft e a Google, né? E nessas três, a AWS ela estava totalmente à frente, ela era a hegemonia total, ela tinha 47% da fatia do mercado, a Azure vinha com 8 a 9% e a Google com 5 entre 3 e 5%, né? E aí algumas outras menores, nem contavam, vinham com algumas outras fatias disso daí. E eu lembro que quando eu li isso, houve toda uma movimentação da Azure junto com a Google por trás, criaram alguns fóruns, criaram alguns eventos, se aproximaram de forma mais política, digamos, e criaram um consulado de compartilhamento de ideias para poder combater essa hegemonia da AWS. E quando eu li isso, até aquele momento eu nunca tinha visto uma recuperação de organizações, assim, de empresas líderes de mercado, a não ser que existisse algum tipo de perca muito grande, né? Eu tinha visto isso na época da IBM, quando eu estava começando a trabalhar com formação. Eu lembro que eu ouvi um amigo me dizendo: olha, cara, tudo que a IBM quiser fazer, ela vai fazer, porque eles têm muito investimento, eles têm, é assim, pensa assim, qualquer ideia dentro da IBM vira um jato, né? As outras empresas, enquanto estão andando com um carrinho de rolemã, na IBM vira um jato em questões de porque o planejamento é alto, o investimento é alto. Então, se eles quiserem recuperar coisas, eles conseguem. Então, isso aconteceu em relação à parte de infraestrutura, né? A parte de geração de hardware para o mundo. Eu vi essas movimentações assim que parecia que não ia, e a IBM despontou, ganhando espaço novamente. Porém, para um contexto tecnológico, um contexto informacional, a nível de estratégia, eu nunca tinha visto acontecer. E por meio o Power BI é um dos pontinhos da estratégia da Microsoft, que hoje está com 10% de diferença de um AWS. Então isso é muito, mas muito, mas muito interessante de pensar, para a gente ver o quanto uma recuperação, uma estratégia a longo prazo, né? A gente vendo uma recuperação dessa estratégica, a cloud, não temos dúvidas aí que vai ser talvez a coisa que mais vai dominar o mercado nos próximos anos, né? É a que mais dá suporte ao que a gente pensa para o mercado e a que mais dá velocidade e entrega valor hoje para o negócio, né? Então a cloud ela é muito presente, e você saber que uma nuvem, né, um player conseguiu em, sei lá, em 5 anos, né, se aproximar dessa forma, por meio dessas estratégias do Power BI, que hoje é uma ferramenta quase meio que unânime, né? Eu, pelo menos, quase todo mundo que eu conheço de visualização gosta muito do Power BI, né? Então isso foi bastante interessante, né? Até para a gente resumir aqui. Em 2017, a gente teve algumas automações de insights, né, com ML e NLP. Então, Machine Learning, linguagem, Natural Language Process, aí, processos de linguagem natural, tiveram uma evolutiva muito grande também, né? Então começou a ser viabilizado algumas outras coisas, começou a pensar em Machine Learning para muito mais case, né? Então a predição começou a ser muito direcionada para esse universo do Machine Learning, né? Começou a ser estruturado toda a ideia de inteligência artificial para modelos de negócio. Então a gente tem a inteligência artificial com uma ramificação em machine learning, com uma ramificação em deep learning, com uma estrutura mais robusta, né? A nível de case, né? Então a gente tem uma inteligência realmente por trás, né? Então isso daí já começou a movimentar um pouco mais. E aí a gente já tinha todo o ferramental de Big Data
toda a cloud muito mais robusta, mais madura e muito mais presente no mercado, a gente começou a pensar mais nessa evolução do BI, né? Então, o Big Data, a cloud para BI e Big Data sobem para 49% em 2018, né? E em 2020, o mercado Mobile Analytics espera crescer em até 4,12 bilhões. Então, a gente já passou disso. Provavelmente, essa prospecção pode ter tido um pouquinho de diferença, né? Ou para mais ou para menos por conta da pandemia, né? Mas isso aqui foram alguns números, né? Que eu trouxe de algumas fontes. Depois eu passo as referências, né? E é bem bacana a gente enxergar que nessa cronologia a gente vê que a ideia de BI não quer dizer que irá ser substituído, ou então a gente tem que repensar para fazer a utilização de ou BI ou um Big Data Analytics, alguma coisa do tipo. A gente tem que pensar que, na verdade, é uma evolução, né? Então, a evolução do BI, o início do Big Data, a partir de 2011, trouxe muitas ideias, muitas aplicabilidades, muitas novas formas de consumir dado, de unir dado, né? Pensar de forma em dimensões diferentes, processos muito mais dinâmicos, muito mais robustos, né? A gente teve a entrada do Big Data, Cloud Computer, depois a gente começou com todo esse mundo de containerização aí, virtualizações a nível de gerenciamento de Docker, né? De containers, estratégia omnichannel, fazendo a pluralização de uma comunicação em diversas ferramentas diferentes, né? Criando toda uma linha estratégica. O IoT prevê aí uma dobra de volumetria nos próximos 10 anos por conta de todo esse IoT que está sendo criado, né? Então, tudo hoje está integrado na internet. A gente ainda tem também toda uma crescente, né? Que eu vejo até pouco falar no mercado, mas eu vejo com grande carinho, que é a computação nas pontas, né? A gente tem o poderio do hardware de aplicativos, de dispositivos, né? De celulares, de tablets, tão robusto, né? Um hardware tão potente, que a gente vai passar a ter a informação transitando muito mais nas pontas do que em servidores centralizados. Então, esse tipo de ótica, esse tipo de visão é bastante interessante quando a gente começa a prospectar 10, 15 anos para frente aí de como as ferramentas, como as aplicações podem funcionar, né? Isso é bastante legal. Beber água. Fica seca. Tá? Então, dentro de um DW, eu não sou o melhor especialista em DW, tá, pessoal? Então, eu trouxe aqui, eu gosto muito desse mapa mental aqui que eu vi um outro dia, e dentro dele ele traz uma visão de um Data Warehouse, né? Então, a gente tem as esferas, né, que compõem o Data Warehouse. Então, a gente tem Data Mart, tem Cubo, o conceito, né, de como utilizar, qual seria o fluxo informacional, as estruturas e o OLAP, né, que foi um mecanismo, né, uma nova forma de consumir, né, a informação dentro de um Data Warehouse de forma mais interativa, né, trouxe muito mais recurso analítico para as empresas, né? Então a gente tem aí dentro do Cubo todo um detalhe de dimensionamento, como é feito talvez uma parte um pouco mais de particionamento, o que seria um fato, para que a gente consegue direcionar isso, o cruzamento de dados, a visualização, né? E aí as ramificações de um Data Mart é uma porção físico-lógica de um DW, então é o direcionamento de uma informação, de uma parte daquela informação para um fim específico ou para uma área específica, né? Então pode ser específica para uma área, tem a simplicidade, então traz um compilado informacional que requer muito menos processamento, muito menos tempo e entrega o que vai resolver o problema daquele ponto, né? Menos custo, né? Por conta de toda a parte de estrutura e melhor a manutenção de um DW, porque a gente consegue ramificar, né, isso e paralelizar essas atualizações, né? Então, basicamente, um Data Mart ele funciona muito como um avião, né, informacional naquele momento, né, que ajuda talvez a gente não olhar para o histórico, tem diversas usabilidades. A parte de estrutura, eu trouxe aqui
o esquema estrela, né? A modelagem estrela e a modelagem flocos de neve, que existem as suas vantagens em um, né? E as suas vantagens em outro. Normalmente, a maioria dos lugares que eu vejo sempre o estrela, né? O mais comum, né? Muitas migrações que eu já fiz para ambientes Big Data, foi necessário fazer toda uma validação desse modelo estrela, né? Então, foi um dos grandes dificultores que eu tive para fazer a migração para o universo Big Data, né? Por causa do relacionamento. O conceito, né? Então a gente tem dados consolidados, voltado a suporte à decisão, não volátil, dados temporais, baixa atualização dos dados, boa resposta a consultas. Então é um pouco mais otimizado para consumo, né? Então é preparada a informação, existem steps, né, realizados nele. Então a gente disponibiliza isso com a informação. Não é muito interessante para atualização, porque a atualização precisa passar por todo o roteiro de processos de processamento que foi executado, né? Então, isso seria um conceito de DW, a gente não conseguir mudar a informação na ponta de consumo, porque ele tem todo um encapsulamento de processo aí por trás, né? E aí tem o OLAP, que eu não trabalhei muito com OLAP não, tá, gente? Então, acho que quem trabalhou aí tem mais contato, tá? Então, eu trouxe aqui algumas ramificações aí de maneira de aplicar o OLAP dentro disso. Tem algumas outras coisas, né? Não tem só o OLAP, tem alguns outros conceitos mais inovadores, né? E aqui eu trago uma visão um pouco mais genérica, né, do Data Warehouse, né, como eu enxergo ele de uma maneira, digamos, mais estratégica, né, e algumas características de negócio, tá? Então, dentro dele dentro dessa visão, a gente vê um fluxo, né, as bases, os inputs informacionais com bases externas, com bases e dados operacionais. Então, esses dados operacionais, digamos que seja tudo que é gerado dentro de uma empresa, dentro de uma organização, né? Tanto de área, tanto manual, tanto como automatizado, de sistemas, proveniente de algumas APIs, qualquer coisa que seja. E dados externos é sempre aquela informação que a gente precisa complementar, trazer de um parceiro, trazer de uma fonte específica, de auditor, alguma coisa do tipo. Então, isso existe muito, é muito comum, né? E aí, como que é feito? Por meio de ETL. Então, quase todo o processamento, transformação, todo o fluxo de engenharia, digamos, do dado, está dentro desse ETL. Claro que eu estou isolando um pouquinho a ideia do dashboard, tá? Mas é isso. E aí são gerados múltiplos armazéns, né? Então, um DW, basicamente, ele não é um DW, eles são vários DWs, né? Então, a gente tem diversos armazéns aí informacionais e dentro desses armazéns, a gente temos os data marts, né? Então, a gente pode ter o armazém da área de vendas, o armazém da área de campanhas, o armazém da área de marketing. E para cada um desses a gente ter essas fatias informacionais já pré-estruturadas para ramificar todo esse processamento e também para entregar informação que seja assertiva e seja interessante para cada área e a gente não criar essas duplicidades. Mas tudo isso é embarcado dentro desse fluxo, né? Então, os 6 pontos que eu trago aqui seria a característica de negócio como centralizador de fontes variadas. Então, a gente tem, obviamente, um suporte a diversos formatos tabulares, né? Então, não tem exatamente um tratamento para formatos não tabulares. Claro que dentro do ETL, o próprio SQL tem mecanismo e tem suporte a gente fazer um regex, a gente fazer um tratamento de string, um tratamento de texto para poder adequar uma estrutura de dados, né? Mas normalmente é muito tabular, tudo que é gerado para ser imputado dentro de fluxos Data Warehouse é nesse formato já. Então a gente possui também uma área stage para realizar as transformações necessárias. Então dentro dessa área stage existe todo isso daqui é um pouco do BI, tá? Só trouxe contextualizando. Vou deixar até para falar isso lá na frente que eu vou trazer um slide também. Aí tem o que eu comentei antes, né, falando um pouco de ETL, né, pode conter diversos armazéns informacionais, como eu disse, e cada armazém pode conter diversos data marts, né, diversos assuntos específicos direcionados para cada área, né. Então, essa aqui é a visão do Data Warehouse, tá? Fico feliz se alguém tiver alguma contestação ou alguma sugestão até para mim, talvez, atualizar o material antes de colocar lá no grupo, tá? De colocar lá no canal, lá do Slack, tá bom? Aí eu vou trazer uma visão já Data Lake de estratégico, tá? Então isso daqui é um desenho que eu já fiz há algum tempo, né? Só dei uma embelezada nele aí.
mas é basicamente um Data Lake hoje. A gente tem aí uma evolutiva com o Lake House, a gente tem um Delta Lake, digamos, mas assim, o Data Lake hoje, pensando na funcionalidade de um Lake House e outras coisas, a gente também pode considerar como Data Lake, né? Então a gente tem o input de diversas fontes, então a gente não se preocupa de onde isso está vindo, em qual formato isso está vindo, qual velocidade isso está vindo e qual volumetria isso está vindo. A gente não se preocupa mais com nenhum tipo disso daí. E já no DW, né, a gente tem uma preocupação limitada. A gente não vai conseguir criar um input informacional tão rápido para suportar todo esse tipo de variedade, digamos assim, tá? E aí a gente tem uma camada que seria definidos, a gente tem um barramento, né, que a gente define camadas, e dentro desse barramento a gente pode estruturar da maneira que mais for interessante para o negócio. Então aqui no caso eu estou trazendo nomenclaturas mais padrões, né? Então a Raw Data, a Refined, a Work, a Delivery, e uma camada de inteligência hoje que está crescendo muito, que é relativa a features, que é relativa a detalhamento de preditores, indicadores, coisa do tipo, né? Então, tudo isso estruturado, arquitetado dentro de tecnologias. Podemos ter, dentro desse universo, banco de dados colunares, banco de dados orientado a documentos, banco de dados em grafos. Podemos ter, nesse universo, banco de dados relacionais, transacionais. Podemos ter nesse universo storages, que a gente faz o controle por diretório, né? Então, a gente pode compor um data lake por qualquer ferramenta de banco de dados, respeitando uma certa navegabilidade informacional, né? Então não faz muito sentido eu falar, olha, meu data house, meu data lake, ele tem um SQL Server, um Oracle e um Teradata e um Hadoop. Tá, mas como que sua informação navega em todos esses bancos? No Teradata eu faço, sei lá, Procedure. No Oracle eu faço alguns BIs. Sabe? Então fica meio... não tem uma certa estratégia por trás. Então a ideia de ter um Data Lake é uma estratégia de dados, né? Então a gente tem que ter um certo fluxo centralizador informacional. Claro que hoje a democratização de dados, monetização de dados, todos esses termos aí que trazem ramificações de entrega de dados, né, disponibilização informacional, mexe um pouquinho com algumas estruturas, né? E aí a gente vê um aumento até de tecnologia dentro de uma estratégia Data Lake. Mas, basicamente, segue esse fluxo. Então, quando eu tenho essa camada bem arquitetada, esse barramento bem arquitetado com essas camadas bem estruturadas, se conversando com uma evolutiva do dado, com uma qualificação informacional de forma crescente, né? Eu consigo suportar Analytics Streaming, eu consigo suportar Self-Service, eu consigo suportar Machine Learning, eu consigo suportar Data Science, eu consigo suportar BI. Então, assim, em resumo, um data warehouse não consegue fazer o que um data lake faz, e um data lake consegue fazer o que um data warehouse faz. Então a gente tem aí, obviamente, que tudo a nível de solução, né? Eu posso fazer um data lake muito mal feito, então com algumas decisões erradas, com algumas arquiteturas de dados erradas, que vai ser tão inviabilizante do que um data warehouse bem estruturado vai fazer tudo que eu preciso para determinados cases, né? Como a gente até falou um pouquinho antes, né? Então, a ideia realmente é essa, ampliar o leque informativo e o leque de consumo, né? Então, tudo isso depende muito de como você arquiteta o teu dado. Uma estratégia de dados hoje a gente pode pensar como uma arquitetura de dados informacional, né? Ou corporativa, como a gente olha para o nosso mundo de dados, para o nosso universo de dados dentro de casa. Tá? E aqui algumas características de negócio, que seria centralizador de qualquer tipo de fonte de dados, suporte a qualquer estrutura de dados, integrador informacional entre áreas corporativas, meio como um barramento aí, né, interlocutor entre essas áreas, né, altamente disponível e escalável. Então, normalmente, o Data Lake suporta quase todas as ferramentas hoje e as tecnologias que têm esse recurso de escalabilidade e alta disponibilidade, né.
suporte a diversas velocidades e integrações de dados e prover dados qualificados para todas as frentes. Então, assim, é bem robusto, né? Mas como eu falei, salientando também, tudo isso que eu trago de uma forma muito boa, muito bem feita, depende da estratégia e depende da solução, né? Um modelo de BI, a gente tem, eu trouxe esse desenho aqui, tá? Então, basicamente a gente vai ter dentro das fontes todo um mapeamento do que vai interessar para ser ingerido, né? Então, a gente tem outras fontes de dados, podendo ser até outros bancos diferentes, podendo ter um Oracle, um Teradata, qualquer um outro que tem aí, né? Um CRM, né? Que é um componente um pouco mais, muitas vezes, sistemas, né? Que a gente tem por aí. Storage, né? Então a gente pode também ter um input de arquivos provenientes de storage, APIs, né? Internas dentro da empresa ou externas mesmo, e também planilhas, documentos, CSVs gerados aí manualmente, humanamente, ou mesmo por sistemas, né? E dentro disso a gente tem no modelo Business Inteligência, a gente tem a Stage Area, que é onde vai ser aplicado toda a parte de extraction, de transform e de load, né? Claro que a gente sabe que isso aqui é algo bem resumido, né? A gente sabe que muitas vezes tem ETLs que precisam de, muito mais abordagens, muito mais mecânicas. A gente, às vezes, tem que fazer utilização de uma programação, de uma linguagem, para poder integrar, para poder resultar numa informação que posteriormente pode estar apta a ser transformada, a ser extraída, coisa do tipo. Então a gente sabe que dentro desse miolo aí da Stage, a gente tem uma quantidade bem ampla também de engenharias possíveis, né? Mas basicamente, no melhor dos mundos, né, um cenário interessante é trabalhar com ETL, fazer toda a carga, todo o tratamento de informação, criar step a step, né? Entender qual consolidação. Opa! Tá? E aí a gente tem todo esse modelo de delivery, né? Esse informacional de entrega aqui, como a gente monta o Data Warehouse, né? Então a gente tem tudo isso, o Data Warehouse resulta em toda essas dimensões aí de consumo da informação, né? E por último a gente tem a visualização. Então, de forma simplória, a gente sabe que tem às vezes muito mais etapas, a gente tem qualificação, a gente tem sanitização, a gente tem diversas outras etapas aí que podem também ser implementadas, mas trouxe isso daqui um pouco mais olhando mesmo para o fluxo da informação, não do que é possível aplicar, tá? Aqui é um ciclo, né, do Business Intelligence, né, num formato mais simples também, né, de como mais ou menos é desenvolvido uma demanda, né? Como a gente entra com a demanda, normalmente tem levantamento das necessidades de negócio, entra com planejamento, faz todo o mapeamento informacional, entra com modelagem multidimensional, entende aí um pouco do dimensionamento, entende todas as regras que precisam ser integradas, começa a definir os processos de ETL, como codificar isso, como estruturar esse SQL dentro dessas camadas, dentro desses steps, né? Desse passo a passo, faz a criação do Data Warehouse, né? E aí a gente faz a análise, visualização e interação. Esse ciclo pode ser tanto de atualizações, né, trazendo melhorias. Então a gente pode ter, por exemplo, um primeiro relatório com 2, 3 indicadores, e aí gradativamente ir colocando novos indicadores e evoluindo isso, né? Ou novas demandas. Então esse fluxo aqui conta um pouquinho de como trabalhar dentro desse mundo aí do BI, tá? Comparativos BI e Big Data, tá? Então vamos lá, vamos tentar trazer um pouco do que penso que cada um faz. Eu peguei isso daqui de uma apresentação que eu gostei bastante, depois eu vou passar para vocês a referência. E assim, eu vi que fazia bastante sentido, tá? Então dentro do BI, a gente tem uma primeira ideia de focado na coleta, transformação e disponibilização de dados estruturados para a tomada de decisão, beleza? Correto, né? Big Data, focado no processamento de dados estruturados e não estruturados, bem como nas correlações e descobertas que desse processamento pode advir, tá? Então, assim, não necessariamente a gente vai entregar vai entregar a informação para tomada de decisão. A gente, às vezes, está minerando, às vezes a gente está processando muito, tem muitas etapas ainda para conhecer o dado. Talvez uma ferramenta mais exploratória do que de entrega, tá?
analisa o que já existe, definindo as melhores hipóteses, né? Então, existe todo um entendimento, regras de negócio, aplicam-se mecânicas, aplicam-se filtros, aplicam-se agrupamentos que possam trazer um entendimento para aquela tomada de decisão, né? Validando algumas hipóteses. No Big Data, analisa o que já existe e o que está por vir, apontando novos caminhos. Então, é possível sempre enriquecer e entender que talvez não seja exatamente só daquele jeito a se fazer, possa ter outras formas de aplicar, possa, naquele pipeline informacional, faça sentido entrar com novos dados enriquecedores, né? Então, assim, é uma maneira realmente de tentar enriquecer ao máximo a informação. Ideal para quando já se conhece as perguntas. Então, beleza, eu sei o que eu preciso, qual que seria o meu report, qual que seria o meu dashboard, qual seria o meu indicador. Então, eu já sei mais ou menos, porque normalmente a demanda vem do negócio, o negócio já desenha toda aquela regra, né? Então, o negócio já sabe como extrair valor daquele fluxo de dados. O que ele às vezes não tem é o dado para poder fazer isso, né? Não tem o processo para fazer isso. Então, eles criam essas regras. E do lado do Big Data, é ideal para quando se quer explorar novas possibilidades, descobrir novos padrões e explorar perguntas que ainda não haviam sido feitas. Então, assim, o negócio hoje realmente consome, eu vejo isso muito claramente, o negócio consome o Big Data exatamente assim. Eles não buscam, olha, eu preciso que entre isso e saia isso. Não. Eles querem entender o porquê que está entrando isso e o que pode sair através disso. Ah, entendi. Posso entregar A, mas também dá para entregar B, C. Então, existem várias coisas aí que a gente pode entender nessa ampliação, né? Mais específico, voltado apenas para negócio. Então, mais amplo, né? O Big Data, teoricamente, o BI ele tem realmente um viés voltado a negócio, né? A gente até vê o nome, né? A inteligência de negócio, porque é uma ferramenta que os decisores utilizam, né? E o Big Data é mais amplo, voltado não apenas para negócio, para qualquer área, segmento, saúde, estudos. Então, a gente tem aí uma ferramenta estrutural, né? Uma ferramenta que traz maneiras de consumir dados, de olhar para o dado de forma estrutural. Por isso que eu disse até um pouco antes que eu vejo como o Big Data está sendo meio que encapsulado aí em todas as estratégias organizacionais, em tudo que tem a nível de arquitetura, de parque tecnológico, solução, e depois, provavelmente, o mundo de Data Science vai ter o Big Data tão intrínseco assim no seu consumo, que a gente vai ter uma utilização do Big Data muito, muito mesmo para esse tipo de coisa, para estudos, para validação, para história, para coisas do tipo, entendeu? E aí eu trouxe aqui alguns cases também, que eu peguei desse mesmo material, tá? Em relação a o que foi resolvido, tá? Dentro de algumas empresas. Então, o Business com BI, essa companhia de gás em Minas Gerais, a Gasmig, ela tinha dificuldade na demora da geração de relatórios. Então, assim, era necessário implementar toda uma suíte de Big Data dentro dela? Não. Eles precisavam de um BI, né? Um BI direcionado, gerenciando os dados, fazendo todo um trabalho, né? E o cenário atual depois dessa implementação foi informações com qualidade, conhecidas, geradas em tempo real, né? E assim, esse em tempo real aqui eu não entendo tão bem, mas talvez seja a atualização que eles tinham lá, tá? Mas resolveu o problema deles com BI, tá? Transportadora TNT, então já possuía o sistema de BI, mas carecia de eficiência e modernidade. Então é muito comum isso acontecer, esse tipo de cenário, né? A gente tem uma solução que apostou no conceito BI Self-Service, então eles precisavam de um pouco mais de eficiência, eles precisavam tirar insights, eles precisavam ter mecanismo para fazer esses trabalhos, né? E aí eles adquiriram novas ferramentas de visualização, de consumo, né? Como os sites Visual Analytics, os sites Visual Statistics. Então a gente teve aí, por meio de ferramentas, a resposta que eles precisavam. Então hoje eles têm menos dependência do setor de TI, então eles conseguem ter acesso à informação sem precisar ficar pedindo acessibilidade, permissão, coisas do tipo, e eles têm uma modernização das ferramentas que se integram, né? Então o parque tecnológico, o formato que as ferramentas que entraram para evoluir, para modernizar o BI existente, resolveu o problema, tá? Dentro de um mundo de Big Data, a gente teve um case aqui do Grupo Pão de Açúcar, que foi descobrir os produtos favoritos dos consumidores.
Então a gente sabe que isso pode ter a necessidade de entrar em diversas fontes, em diversas curadorias, né? A gente precisa de informações de cliente, talvez redes sociais, talvez fornecedores, talvez concorrentes, talvez campanhas. E aí a solução foi programas de recompensa para clientes dos seus mercados. Então eles criaram essa aplicação, eles criaram, tanto para o Pão de Açúcar como o Extra, esse Clube Mais, né? Esse Cliente Mais aí, que seria uma aplicação mobile, né? Que integra todas as informações do cliente e o cliente ganha recompensas por isso, e em contrapartida o cliente está informando o que ele foi uso comprando, qual que seria o produto que tem mais vazão, para determinadas áreas eles precisavam entender se faria sentido abrir uma loja, por exemplo, na Zona Leste, qual que seria um Extra ou um Pão de Açúcar. Vamos fazer uma análise aí de cliente, né? Uma análise aí a nível de compra, todo a nível de consumo, né? Então, por meio desse aplicativo, hoje eles conseguiram ter esse tipo de vazão. E antes era necessário, talvez, contratar consultorias específicas, fazer diversas outras análises, diversos outros estudos em paralelo, né? E o cenário atual, além de contribuir para a fidelização, né, que trouxe o cliente muito mais próximo da bandeira aí do Pão de Açúcar, o sistema também dá aos fornecedores dados precisos sobre os produtos mais comprados. Então, eles fizeram realmente uma jogada muito interessante. Integraram, se aproximaram dos clientes, facilitando promoções, coisas do tipo, e já reportando, né, já entregando valor aos seus fornecedores para que se movimentem melhor, para que talvez gerem realmente precificação, né? Então, essa parte da logística, essa parte de integração de estoque foi bastante inteligente, né? E tivemos mais alguns outros, tá? Eu não vou passar em todos, pessoal, porque está dando meu tempo. E aí, por último, eu trouxe esses dois aqui, que é para a gente validar até aquela do Kleber, né? Será que faz sentido entrar com o Big Data? Será que faz sentido entrar com o BI, né? Com o Data Warehouse, por exemplo, dentro da estratégia de dados, né? Então, assim, dentro dessa ideia da Fiat, era modernizar, né, a Uno, né? A Uno estava tendo uma visibilidade muito baixa, muito ruim. Então, foi feito pesquisas nas redes sociais, análise dos dados, e depois que foi implementado esse estudo, esse projeto, foi possível que a Uno foi lançada e eleito o carro do ano 2011. Então, a gente sabe que dependendo do tempo, dependendo da volumetria, dependendo do que foi utilizado, eu enxergo que esse case aqui é muito, muito factível de ser feito com BI, com Data Warehouse padrão, sem precisar criar toda a complexidade, ou mesmo sem precisar investimentos mais avançados em outras tecnologias, ou trazer para o Big Data, que seria talvez muito mais oneroso, né? Porém, também, digamos que a gente tem um Data Lake, tem uma estratégia de dados bem robusta, contemplando essa integração, é possível fazer no Data Lake também, né? Na estratégia de Big Data também. Cenário 2, seleção alemã, tá? Então, embora a seleção tivesse bons resultados, sempre ganhasse títulos lá continentalmente, mas não mundialmente, né? Não tinha uma certa visão, eles começaram a trabalhar forte na parte analítica e na parte de performance de jogadores. E aí eles fizeram coleta de dados da seleção alemã, de seus adversários, através de 8 câmeras que rastreavam o movimento dos jogadores. Então, eles tiveram algumas mecânicas, né, para poder pegar informações dos seus próprios jogadores, cruzaram isso com táticas, estratégias e formatos de jogabilidade de outros times, né, de adversários e até mesmo de outros times que poderiam ser referência, né? E aí depois disso o cenário atual, melhor desempenho na velocidade, então aumentaram muito a produtividade de potência, né, de explosão dos jogadores, passe de bola, tal. Então eles tiveram todas as métricas de técnica, e velocidade e físico aumentadas. E em 2014, né, a gente teve um impacto aí no Brasil aí de 7-1, que foi o que a gente viu. Então isso não foi exatamente, não foi somente uma ideia, uma vontade, um sentimento. Isso daí teve um planejamento, teve toda uma estratégia por trás, né? Então uma estratégia de dados pode nos dar grandes coisas, né, grandes alavancas. Isso é bem bacana, entendeu? Exatamente, foi o resultado de um Analytics, né? Então, pensa nisso, né? Hoje, o Liverpool, o ano passado, estava investindo muito forte nisso, o ano retrasado. O técnico hoje, eu gosto muito de futebol, o técnico hoje que mais investe
dentro do time, a nível analítico, a nível tecnológico, é o Mourinho, que está no Tottenham. O Tottenham fazia 8 anos que não conseguia ficar entre os 5 no campeonato da Premier League. E hoje eles estão liderando o campeonato. Se eu não me engano, caiu na última rodada aí para o Manchester United. Mas, para você ver, está funcionando. Então, a estratégia analítica, em qualquer segmento hoje, é possível funcionar, né? Isso é bastante legal de se ver. E aí, para a gente fechar, pessoal, eu trouxe aqui o que eu enxergo assim no final, até para resumir a ideia. Data Warehouse e Data Lake não pode ser sobreposto. Tem que ser integrado, tem que ser evolutivo. Então, a gente tem que pensar nesses dois conhecimentos hoje para dado, conhecimentos hoje para arquitetar informação, se complementando, né? Então, eu trouxe aqui um desenho de como realmente uma estratégia de dados deve funcionar. A gente tem que ter toda a via do Data Warehouse funcionando, né? OLTP, RP, CRM, tudo isso que já funciona muito bem nesse formato, dentro de um Data Warehouse, com as outras fontes de dados, outras coisas dentro de um Data Lake. Obviamente, a gente vê muitas empresas trocando ou mesmo trafegando, por exemplo, eu tinha tudo isso antes no Data Warehouse. E aos pouquinhos, a minha plataforma, a minha solução Data Lake é muito robusta e eu quero trazer tudo para cá para centralizar aqui os meus dados. Então, a gente vê isso acontecendo, sendo bem feito, sendo bem pensado, não trazendo, por exemplo, problemas que antes não existiam com o Data Warehouse, pode ser interessante, né? É sempre bom, sempre tudo está centralizado. Mas, às vezes, se isso já funciona, se a gente pode criar uma perna do Data Lake no Data Warehouse, eu não vejo nenhum problema. Eu acho até que isso é muito mais robusto, tá? Então, a gente tem uma linha, digamos, mais de governança, né? Com uma visão de catálogo informacional. Então, hoje a gente tem no mercado aí a governança de dados cobrindo toda a arquitetura de dados, né? Então, a governança tem que olhar para tudo. Gerência de catalogação de catálogos. Então, a gente não está mais olhando para o catálogo de dados. A gente tem que fazer todo um conhecimento, criar todo um conhecimento, uma base de conhecimento de catálogos, né? Então, o negócio é bem amplo, né? Uma estratégia de dados organizacional normalmente requer realmente todo esse tipo de preocupação, né? E aí a gente tem processamento do Data Warehouse com velocidade próxima ao fluxo do Data Lake, que é importante que isso aconteça, né? Então, não adianta também eu ter um Data Warehouse capengando lá, já precisando comprar máquina, coisas do tipo, aumentar licença, sei lá, e o meu Data Lake aqui altamente performático, então vazio de informações, e o meu Data Warehouse não dando conta. Então, estrategicamente, isso daí tem que ser balanceado. Esse balanceamento talvez seja o grande AIS aí da integração desses dois universos, né? E aí a gente vai ter o profiling, entendendo que dados mestres, conhecidos, centralizados. Profiling seria a gente criar um dado confiável, de forma mais rica possível. Então a gente tem às vezes várias duplicidades ou várias informações parecidas e a gente criar uma única linha com esses registros, né? Arquitetura de dados, suportando self-service, mineração e fast data. Então fast data hoje é uma necessidade do mercado. Self-service cada vez mais precisa abrir novas maneiras de consumir e a mineração em si continua crescendo. Esses três caras na arquitetura, com certeza você vai ter machine learning, você vai ter inteligência artificial, você vai ter real time, você vai ter big data process e BI. Tudo isso nesse pacotão, né? Então isso aqui seria uma visão maravilhosa, né? As empresas que estão tendo sucesso nesse passo a passo aí, com certeza estão disputando, né? E é isso.